A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de oração, que Jesus te abençoe aí, momento da palavra, que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar nesta noite, venha nos ensinar. Ele é o nosso professor. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo 15. É uma leitura um pouco extensa, mas vamos meditar porque lendo o contexto vai trazer mais entendimento para nós. Amém? Aqui fala de idolatria, né, do rei Asa, o que ele fez. E interessante que nessa passagem aqui, nós vamos ver algo tão parecido com o que está acontecendo hoje. Aqui nós vamos falar sobre o povo de Israel mesmo, né? E eles colocaram deuses estranhos no seu coração, na sua maneira de viver. E hoje a história é tão parecida porque muitos estão colocando tantas coisas no lugar de Deus. E aqui é interessante que a palavra ela vem trazendo assim para nós uma visão. O que precisamos fazer? Para onde ir? Buscar o socorro, que é em Deus. A palavra diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filhos de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhes: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se buscardes, achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçava, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos dar uma paradinha aqui e depois vamos continuar. Então, interessante, amados, o que estava acontecendo? Deus levanta um profeta para falar ali com o rei Asa, para falar com aquele povo ali de Israel. E a história diz que não
aquele povo ali, eles estavam sem entendimento, sem visão, eles estavam perdidos. Mas Deus sempre levanta. Você vê toda a história, a palavra de Deus, Deus sempre levantou um profeta, que o profeta naquela época ali era o próprio Deus falando, usando a pessoa. E hoje também não é diferente. Porque o Senhor usa a sua palavra para nos alertar, para nos ensinar. Aqui vejamos que quando o Espírito de Deus toma aquele profeta ali para falar com aquele povo, é interessante o que estava acontecendo. Como diz assim, no versículo 4, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Quer dizer que aquele era aquilo. Eles buscavam o Senhor quando as coisas estavam apertada mesmo, quando algo estava acontecendo. Mas como Deus fala, e nós vemos assim, Senhor, nós precisamos buscar em todo o tempo da nossa vida. Não só quando algo de ruim estiver acontecendo. Aqui eu vejo que esse povo, eles estavam sem direção. Voltando ao versículo 3, quando diz, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Quer dizer, eles não estavam buscando Deus. Não era que Deus não ouvia, não atendia, porque eles não buscavam Deus. E sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Quer dizer que ali havia algo que estava faltando no meio do povo de Israel. Mas aqui o interessante é, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Quer dizer que Deus estava pronto ali a ouvir na angústia, seja o que tivesse acontecendo ali, Deus estava pronto para ouvi-los. E naqueles tempos não havia paz. Esse versículo aqui que é interessante. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Quer dizer que ali não estava havendo paz. E era para todos. E nós vimos que essa permissão aqui era Deus. Deus estava permitindo que estivesse daquela forma, porque estava havendo desobediência. Aqui quando diz assim, porque gente, ó como estava, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Quer dizer que tudo aquilo ali, amados, estava acontecendo, Deus estava permitindo.
E aí, quando eu vejo essa palavra, vem ao entendimento, irmãos, o que estiver acontecendo, Deus está no controle, Deus está vendo, Ele tem todo o poder. E aqui você veja que aquele povo ali, eles estavam em conflito, gente contra gente, cidade contra cidade. Quer dizer, eles ali não estavam tendo o temor do Senhor, eles não estavam obedecendo a Deus. E Deus levantou esse profeta para ir ali falar, porque não estava havendo obediência e o Senhor estava pesando. O Senhor estava permitindo, porque aqui, veja só, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Quer dizer, Deus estava permitindo. Em outra tradução você vai ver. Deus estava permitindo por causa da desobediência daquele povo. Mas a palavra estava vindo ali não para que eles ficassem daquela mesma forma. Mas olha aqui o que o profeta vinha falando. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quer dizer, ali o profeta vinha falando ainda que não era para desistir, desfalecer, mas era para buscar a Deus, porque ia haver recompensa, Deus ia ouvir. Interessante, amados, como a palavra de Deus ela sempre vem para mostrar que há uma direção. Não importa o que está acontecendo, o Senhor está no controle. E quando eu vejo palavra assim, eu sei e eu entendo que Deus, Ele vê, contempla todas as coisas e Ele permite também, amados, porque aqui vem falando, se você deve meditar todo esse contexto, você pode ver que ali havia idolatria. E tudo vem acontecendo. E Deus requerendo daquele povo ali mudança. Deus requerendo ali daquele povo busca a Ele. Renúncia. Porque aqui, quando fala, era o povo de Deus. Você vai dizer, mas como assim, Marcida? Sim, era o povo de Deus. Aqueles que tinham recebido os mandamentos do Senhor para não adorar a deuses estranhos. E eles ali estavam seguindo tudo aquilo que não era de agrado do Senhor. E quando o Senhor fala através do profeta, ali era para haver mudança, para que eles reconhecessem aonde eles estavam errando. E Deus usa o profeta não para desanimar o povo, mas para que eles reconhecessem o erro. Como está claro, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quer dizer, vindo o arrependimento ali,
Deus ia recompensar, Deus ia dar graça, livrar de tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo. E aqui no versículo 8, quando diz assim: ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e removeu o altar, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Então aqui, o rei Asa, quando ele ouviu o homem de Deus ali, ele procurou agir, fazer algo que era certo, tirar a idolatria. Aí muitas vezes você pode dizer, mas eu não pratico, eu não tenho idolatria. Irmãos, tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Então, é isso que esta palavra o Senhor vem trazer ao nosso coração, para que haja mudança na nossa vida, para que cada um de nós venha olhar para o nosso coração, para a nossa caminhada aqui na terra e ver, meu Deus, o que eu estou fazendo? Como eu estou agindo como cristão? O que eu estou priorizando, colocando no lugar do Senhor? Cada um de nós vamos ver e vamos procurar olhar para dentro de nós, não ficar cuidando a vida do outro, pensando o que o outro faz ou deixou de fazer. Não. Vamos receber no nosso coração e dizer, meu Deus, me ajude. Cada um de nós sabemos o que estamos fazendo, como estamos agindo nesse tempo de tantas coisas que está acontecendo. Mas naquele tempo também acontecia algo que era necessário ser tratado, ser mudado, ser reparado. E hoje não é diferente. Hoje nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo. Porque aqui é interessante que o profeta vem e fala: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quer dizer, o Senhor diz também para nós nos esforçar. E esse nos esforçar é tirar tudo aquilo que desagrada a Deus de dentro do nosso coração, da nossa caminhada aqui. Porque muitas vezes nós estamos orando, buscando, mas algo está tomando o lugar de Deus. Às vezes nós estamos pedindo tantas coisas, pedindo a cura para este mal tão grande que está assolando o mundo. Mas Deus tem todo o poder. E o que nós precisamos entender, que nada acontece sem a permissão de Deus. Deus, ele tem todo o poder. Assim como está bem claro aqui, no versículo 6,
porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam. Olha o que o povo fazia. Porque Deus os conturbara. Quer dizer, Deus estava permitindo aquilo ali. Com toda a angústia, quer dizer, eles estavam em angústia, em desavença. Como diz a palavra, ninguém tinha paz, tanto que chegava naquele lugar, quanto que saía. Ninguém tinha paz. Porque eles estavam em desobediência. Então, Deus sempre levantou o profeta, usou alguém ali para ir alertar, para falar. E da mesma forma, o Senhor nos dá a palavra para que cada um de nós venha ver o que está acontecendo na nossa vida. E se cada um de nós olhar e nos humilhar diante do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele está pronto a perdoar, como aqui foi dito. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Mesmo eles em grande angústia. Mas quando eles se voltavam para Deus, achava, porque Deus sempre está de braços abertos para nos socorrer. E hoje não é diferente, assim como ali com aquele povo de Israel era assim, hoje o povo de Deus, a igreja do Senhor, nós precisamos olhar para dentro de nós e pedir o socorro do Senhor, as misericórdias, e ter uma vida com Deus, reconhecer o nosso erro, reconhecer aonde nós estamos deixando algo que precisa ser tratado por Deus, porque só Ele para ter misericórdia de nós. Só Ele para curar o nosso coração, tirar, nos dar graça para que haja perdão, arrependimento. Só o Senhor. E aqui essa palavra, ela traz isso ao nosso coração. O profeta ali falando, esforçai-vos, porque vocês terão uma recompensa. Esforçai-vos e não desfaleçam, não é para ninguém desanimar, porque está passando por lutas, por aflição. Sim, o Senhor está no controle, o Senhor não vai nos abandonar. Ele quer tão somente que nos acheguemos a Ele, que o busquemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não é em vão buscar o Senhor. E nós precisamos. Aqui é interessante a posição que o rei Asa, que era um rei, havia esse rei ali. Ele ouvindo tudo aquilo, ele tomou outra direção, que estava errada a maneira que ele estava ali com aquela nação. Ele se coloca diante de Deus, a palavra diz, né? Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta. Isso aqui que é interessante, amados, nós ouvir o que Deus tem para nós. Ouvir o que Deus está falando, ali era o profeta, mas hoje nós temos a palavra. E é interessante você ouvir e
obedecer o que Deus, a direção que Deus está te dando, você obedecer em nome de Jesus. Então Asa aqui, ele toma posição, ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Aqui está o ponto. Olha quantas coisas tinha ali, quantas idolatria tinha, Asa tinha, mas quando ele ouviu a profecia ali, o que era para ser feito, ele começou a tirar tudo aquilo que ele sabia que era abominação aos olhos do Senhor. Todas aquelas estátuas nas cidades, nos lugares, ele mandou tirar, porque a palavra de Deus nos ensina, e desde o início, não farás imagem, não, tudo isso, mas aqui o povo de Deus parece que não tinha, não estava atento a isso. O rei Asa, ele tomou posição, ele começou a tirar, porque era abominação aos olhos de Deus. Olha como diz, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara, que todas aquelas montanhas, aqueles lugares que Deus tinha dado graça para eles, né, tomar posse. Tudo ali estava com idolatria. Mas aqui, o que ele fez? Ele tomou posição, porque ele ouviu o que Deus falou através do profeta. E ele começa a tirar. E aí o que estava ali, que era necessário ser feito, quando ele tira tudo aquilo, o que ele fez? E renovou o altar do Senhor. Quer dizer, é isso. Muitas vezes tem tantas coisas. Aqui está falando de idolatria ali, de estátuas mesmo, né? Monumentos ali que tinha naqueles lugares. Mas levando para o nosso coração, para a nossa vida, o que está no lugar de Deus? Então o Senhor quer de nós que repare, que renove o nosso altar, a nossa vida com Deus. É esse que tem que ser renovado, como diz assim, e renovou o altar do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós, amados. Renovação, aliança com Deus, prioridade em Deus, priorizar Deus na nossa vida. É Deus que é para estar no nosso coração. Às vezes nós estamos colocando tantas coisas no lugar de Deus. No nosso coração, a nossa mente está recebendo tantas coisas que não tem nada a ver com a vida de um cristão, com a vida que nós precisamos ter como filho de Deus, conhecedor da palavra. E muitas vezes nós não estamos deixando de lado a palavra de Deus, os ensinamentos, a vida que nós precisamos ter em Deus, uma vida de oração, de jejum, de busca. E nós estamos colocando tantos altares, tantas coisas
E o altar, que é para ser renovado, a nossa vida com Deus, a nossa aliança, está sendo esquecido, está deixado de lado. Está cheio de altares na nossa vida, por toda parte. E aí, tantas coisas estão acontecendo no mundo, na nossa vida. E a palavra é para nos esforçar, tirar tudo aquilo que não agrada o Senhor e colocar Deus na nossa vida. Ele é prioridade. É esse altar que tem que ser renovado, a nossa vida com Deus. Aqui o rei Asa, ele tomou essa posição. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Quer dizer, ali, somente aquele ali que era do Senhor. Era para estar ali a adoração, a busca, a confiança. E ajuntou a todo Judá e Benjamim com seus estrangeiros. Aqui, ele reuniu todo o povo também. A palavra de Deus diz, você vai estar meditando aí, você vai ver. Ele reuniu aquele povo ali para buscar o Senhor. E seguindo, diz, e ajuntou-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. Era no mês de março, né? Nós estamos no mês de março também. Né? Há muito tempo isso, muitos séculos, tempos e tempos, mas a palavra hoje também é para nós. Que nós precisamos unir, estar buscando a Deus. Aqui Asa fez isso com aquele povo ali. Asa convidou todos ali para buscar o Senhor. E ali eles ofereceram sacrifício, né? Mas hoje, qual o sacrifício que nós temos? A nossa gratidão a Deus, a nossa referência, a nossa confiança em Deus, a nossa busca. E ali diz que trouxeram ofertas, tantas coisas, né? Você vai meditar aí. No versículo 12 diz assim, e entraram no concerto de buscar o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso aqui, o que eles fizeram, depois de toda aquela direção que eles receberam, eles começaram a buscar o Senhor, porque eles reconheceram que só em Deus eles estavam no caminho certo. Só em Deus ali a paz vinha reinar, a direção para todos ali. Mas esse homem, o rei Asa, ele tomou essa posição de todos buscar ao Senhor. E é aqui, como diz aqui, e entraram no concerto, quer dizer, entraram no acordo, né? De buscar ao Senhor, o Deus dos seus pais, né? Aqueles que tinham contado toda a história de onde tinha vindo, o que Deus fez, as maravilhas que o Senhor fez. Então, tudo ali estava trazendo à memória a maneira que era para eles estar diante do Senhor. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E aqui também o negócio não era fácil. E hoje nós temos liberdade. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos livres
para escolher, para adorar, para estar nele a cada dia. Nós temos essa liberdade de buscar o Senhor. Aqui havia isso. Você diz, mas meu Deus, mas era assim. Mas hoje não, nós temos Jesus Cristo. Nós temos livre acesso ao Pai, através da oração, da busca, da confiança em Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos livres para buscar o Senhor, para nos derramar na presença do Todo-Poderoso, para apresentar as nossas causas, as nossas petições a Ele, e Ele está pronto a nos socorrer, como a palavra de Deus diz. Aquele povo ali, quando estava em angústia, eles corriam para Deus. Quando eles buscavam Deus, Deus estava ali socorrendo. Se eles deixassem, também Deus não podia fazer nada, porque eles estavam em rebeldia. Mas aqui nós aprendemos muito, e no versículo 14 diz: e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas e com buzinas. Ali houve festa, houve alegria, porque aquele povo ali se reconciliou com Deus. Então todos ali estavam com um propósito de buscar, de obedecer ao Senhor, que é isso que nós precisamos aprender a cada dia. E no versículo 15 diz: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. É assim que Deus faz, quando nós o buscamos, quando nós priorizamos Ele, Ele está pronto a nos socorrer. E que essa palavra ela venha falar ao seu coração, ao nosso coração, a importância que é de renovar o nosso altar com Deus, de reparar o nosso altar, a nossa vida com Deus. E o Senhor nos dá esta palavra, que Ele abra o seu entendimento, o Espírito Santo de Deus abra o seu entendimento, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que o Espírito Santo fale, transborde, e tão somente busque o Senhor. Não importa o que está acontecendo, como está o mundo, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, e que o Senhor te abençoe nesta noite. Deus te abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor. Desde já eu agradeço o carinho de você estar ouvindo a palavra de Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo culto, em nome de Jesus.